esse seja o problema do livro do Paul Theroux, né? Que ele vai passando de trem pelos lugares. Na verdade, a relação dele é com o trem, não é com os lugares onde ele passa. Sim, e aí por isso que me incomoda quando ele sai do trem e ele fala uma coisa que é muito generalizante, como se ele tivesse visto aquele país. Acho que por isso que me incomoda mais. Porque se ele tá querendo fazer uma viagem pelo trem, eu fiquei brava nas horas que ele saiu do trem e falou um absurdo. Porque então descreve o trem, descreve as pessoas mais do trem, mas pô, não vem falar que os laosianos são pessoas que só querem seu dinheiro, sabe? São pessoas que acabaram de ser massacradas por uma guerra que ainda tá acontecendo. Você já leu o livro dele na América do Sul? Não. Nossa. Ele não passa Nem pelo quero. Brasil, porque ele sai do Texas e vai até o extremo sul da Patagônia por terra. O lance dele é esse, né? Ele sempre viaja por terra. Eu acho um puta conceito. Também. Só que de trem. E não tem trem no Brasil. Então ele tem que desviar. Ele desvia do Brasil o tempo todo, porque ele não viaja em trem de carga, ele viaja em trem de passageiros, nem trem de turismo, é trem de passageiros. Mas eu gosto do Paul Theroux. Lê ficção dele. Eu gostei muito da narrativa dele. Então eu acho que a ficção realmente talvez vai me agradar mais. Mas eu gostei. Qual que é aquela palavra pra gente que não gosta de gente? Misantropo. Ele é super assim. Ele reclama quando aparece alguém na cabine dele do trem. Imagina quando ser casada com ele, que inferno. Nossa, não, pelo amor de Deus. É nesse livro que tem um pedaço que ele é na China, que ele é obrigado a fazer de avião? Não. Que ele sofre muito, é hilário. Porque daí você vê ele se fudendo pra valer, assim, o voo é um pesadelo. E daí você morre de rir, é legal. E por um lado é legal também ler odiando, né, o escritor, assim, tipo, tendo essas coisas. Porque ele se fode, você dá aquela risadinha, assim, não odiando, mas assim, vendo os problemas que aquele escritor tem, né? Eu acho isso interessante. Mas também. Tem livros legais dele. Ele escreveu um livro que ele fez. Ele não é americano, ele é inglês. Ele é inglês? nascido na Inglaterra. Mas ele mora nos Estados Unidos. Sou minha própria sorte. Eu quero ler algumas perguntas que as pessoas mandaram via Insta Stories hoje. E alô, você ouvinte, para participar e mandar perguntas aos próximos convidados, fica de olho no meu Instagram. As gravações são sempre às sextas-feiras e eu sempre peço por lá na sexta-feira de manhã. Você pode mandar via Twitter, que funcionamos via Twitter. Via Facebook não, que eu não tô olhando. A Areta Cursino mandou a seguinte pergunta: como economizar nos rolês durante a viagem? Pô, Areta, então, na verdade, não só para economizar, mas para ter uma experiência, espero que mais autêntica do lugar, eu tento ir em lugares que as pessoas locais vão. Como eu descubro esses locais? Às vezes, estando hospedada num hostel, eu pergunto pra galera da recepção, pergunto pra galera da limpeza, onde eles gostam de comer ali perto, porque eu vou descobrir lugares que são baratos e que são onde as pessoas querem comer também. Porque, assim, até foi uma coisa que eu aprendi com um cara que me hospedou no Couchsurfing, em Veneza. Que é um lugar super caro, né? E assim, se você tem um Couchsurfing em Veneza, quer dizer que você recebe 1000 requests de couch por dia. E eu consegui ficar hospedada de graça lá com esse cara, que era dono de uma sorveteria em Veneza. E aí ele falou pra mim, não toma sorvete nenhum em Veneza, porque as pessoas que estão fazendo gelato lá, elas não ligam pra qualidade do gelato delas, porque os turistas vão todos os dias, eles mudam. Então, uma pessoa que não gostou, ela vai embora e não vai fazer diferença. Então, ele falou pra mim, procure sempre as sorveterias dos bairros, onde tem pessoas do bairro tomando sorvete, porque quer dizer que aquele sorvete é bom, que usa bons ingredientes, porque as pessoas do bairro são exigentes, elas sabem o que esperar de um gelato e elas vão voltar nos lugares onde o gelato atende às expectativas delas. E essa dica eu aplico pra vida. Eu chego no lugar, eu vejo que tem um monte de gente com cara de local comendo lá, mesmo que tenha uma fila quilométrica, é nessa fila que eu vou entrar. Aliás, principalmente se tiver uma fila quilométrica, se as pessoas estão paradas na fila esperando para comer, é porque ali vale a pena, é isso. Sim, e eu comi num lugar em Chiang Mai, no norte da Tailândia, que tem uma fila gigantesca, que eles só fazem um prato, que é arroz com um porquinho agridoce e um ovo cozido. Jesus, eu tô com fome. É sensacional. Amiga, tô fazendo podcast com uma taurina, né? Desculpa. Vamos falar de comida sim. Minha barriga roncou. Mas é só isso, sabe? Só que, tipo assim, é uma fila gigantesca. Tem gente que sai do trabalho, pega delivery e vai pra casa. E eu descobri por causa de um cara que é blogueiro, que mora em Chiang Mai, que falou desse lugar. Então,
Se eu vejo que tem uma fila, tem um monte de gente ali, eu vejo o que as pessoas estão pedindo e eu peço igual. E isso também tende a ser um lugar barato, porque as pessoas daquele lugar estão comendo, não tá super valorizado pros turistas, né? Então, esses lugares vão ser mais baratos e também mais autênticos, mais gostosos. Provavelmente vai acontecer alguma coisa, vou observar as pessoas e tentar entender um pouco mais sobre aquele lugar, sobre como se come. Economiza bastante também. Outra coisa, beber menos. Eu não sou uma pessoa que bebe muito, não tenho esse hábito. E, assim, álcool é uma coisa que a gente gasta muito mesmo. Muito mesmo. Então, eu só consegui fazer uma volta ao mundo porque eu não bebia na época que eu economizava dinheiro adoidada. Eu ia no bar com meus amigos, ficava lá na batata frita, deixava R$5 da batata, a galera tava pagando 50. Esses R$50 iam direto, assim, pra minha poupança, pra economizar na volta ao mundo. E, então, nesses rolês, e também em questão de hospedagem, eu procuro o máximo de hospedagens solidárias, tanto amigos de amigos, couchsurfing, hostels, campings, que são, às vezes, menos confortáveis nesse sentido, mas que vão ser muito mais baratos. E estando numa viagem mais longa, fazer essas economias fazem muita diferença, né? E dependendo para onde você for, grandes cidades que tem grandes museus, etc., sempre tem que ver o dia de gratuidade do museu, que todo museu tem. Num planejamento de uma viagem curta, o que eu faço? Eu vou botando os museus que eu quero ir, os dias que são de graça, e vou colocando no calendário. Porque aí eu também sei mais ou menos que tipos de atividades eu consigo fazer nesse lugar. Na Cidade do México, por exemplo, domingo é de graça. Tem outros lugares que é terça-feira, outros lugares, né? Cada lugar tem o seu, então eu acho que vale a pena essa pré-pesquisa também para economizar. Uso muito o transporte público do lugar, que também eu acho que é um negócio que faz com que eu entre em contato com as pessoas dali, ouvir sotaques, entender o comportamento das pessoas. Demora mais? Demora, mas é uma demora que acontece alguma coisa, né? Eu tô ali naquele espaço observando. Também é um turismo, tá me deslocando de A até B. E de táxi, eu no máximo vou conversar com um taxista, né? De Uber. Por mais que seja barato, talvez assim, eu tô atrasado para o aeroporto. Ok. Mas se eu tenho tempo, eu vou tentar caminhar, bicicleta e transporte público. E na maioria que economiza muito. Eu acho que em muitas viagens isso funciona bem. Nos Estados Unidos, em alguns lugares, vai ser problemático. Tipo, Los Angeles de transporte público, você não faz. O Los Angeles é um horror, é só de carro. Por isso que eu não fui pra ela. Mas é exceção, isso que eu tô falando. A maioria sei lá, as grandes cidades da Europa, onde todo mundo vai, metrô, ônibus. Metrôzão, e vai ser muito mais legal nesse sentido. E você que é taurina e adora comida, e fazer compra em mercado pra cozinhar em casa? Então, eu acho que se eu tô num hostel que tem cozinha, eu gosto bastante de cozinhar, especialmente porque tem ingredientes que eu quero conhecer. Eu adoro ir em supermercado, fazer turismo no supermercado, assim, ver o que tem de diferente e tal, comprar umas coisas. Minha mãe é chefe de cozinha, eu mando coisas pra ela, temperos, e também comprar, né, alimentos que eu quero experimentar e que eu ainda não vi na rua para vender. Eu gosto muito e também acho que economiza bastante. Só que depende, se é uma viagem curta, às vezes, assim, eu gosto de gastar mais em pelo menos uma refeição, comer fora, pelo menos em uma refeição, para poder experimentar a comida, como ela é preparada nos lugares também. E também tem que ver se é uma viagem curta, você vai ficar comprando coisa para largar no rosto, que você não vai poder carregar com você, né? Mas, por exemplo, quando eu tava no México, fui pra uma praia, eu fiz até iogurte no hostel. Eu fiquei uma semana lá, mas, tipo, não tinha nem restaurante no lugar. Aí eu, tipo, comprava sabe, comprei leite e tal, fiz iogurte, fiz minha granola. Não, mentira, eu não fiz a granola. Fiz minha granola, mas dá pra fazer. Nos mercados no México, super dá pra fazer. Super. Você vai, compra uns pacotinhos. Outra pergunta, isso é uma coisa que, cara, eu sei que muita gente... Essa é a minha parte preferida, mas eu sei que muita gente fica confusa. A Daya Estevam perguntou como foi a organização para dar o primeiro passo para sua volta ao mundo. Bom, antes mesmo de decidir que eu ia fazer a volta ao mundo, eu descobri que existia uma passagem de volta ao mundo, que é uma passagem que você compra com escalas ao redor do mundo, que começa e termina no seu país. E aí eu comecei a brincar com os mapinhas dos lugares onde vendiam a passagem, que são as alianças aéreas. Então eu ia no site da Star Alliance, no site da One World, e eu ficava brincando, se eu fosse fazer uma volta ao mundo, como seria? Para quais lugares eu iria? Então eu comecei a pesquisa por aí. Eu tinha uma grana guardada, que antes eu estava pensando que eu ia fazer um mestrado na Europa com esse dinheiro. E aí eu percebi que minha vontade de viajar era maior do que minha vontade de estudar. E então eu já tinha uma grana que eu queria usar em alguma coisa, que eu queria investir em mim.
Tinha um trabalho que eu queria sair porque eu tava tomando um rumo de carreira que não era o que eu queria. E aí eu comecei a brincar com essa questão da passagem, fui vendo que era possível, que não era tão caro, fui fazendo, né, tipo, minha cabeça pra tomar essa decisão. E quando eu me decidi, eu vi as coisas que eu precisava fazer. Seguro de viagem, comprar a passagem. Seguro de viagem é essencial, aliás. Essencial. Sempre tem que fazer. Sempre tem que fazer, porque a gente nunca sabe quando vai dar merda. E é um dinheiro que, assim, no frigir dos ovos, vai ser pouco dinheiro comparado com tanto que pode ser se você tiver algum perrengue. E tanto coisas pequenas, tipo um acidente que você vai conseguir se curar enquanto tá viajando, quanto grandes acidentes, grandes coisas que podem acontecer, que você vai precisar voltar, né, bate na madeira. Mas, assim, então eu comecei a materializar nisso. Qual que vai ser o seguro? Tendo comprado a passagem, eu também já tinha decidido quais países eu ia voar, mas o que eu ia fazer por terra eu não sabia. E eu fui decidindo no caminho também. Eu não sou uma pessoa que super planeja. Eu estabeleci um orçamento diário e eu tentava economizar o máximo possível. E depois, no final da viagem, que era a Europa, eu também quis ir para um lado asiático, que é mais barato primeiro, porque dependendo da quantidade de dinheiro que eu tinha sobrando, quando eu estivesse na Europa, a viagem podia ser encurtada. Porque como é uma passagem de volta ao mundo, eu posso trocar a data da passagem. Meu plano era esse, meio tipo assim, cheguei na Europa, vejo quanto dinheiro ainda sobra, qual que vai ser meu orçamento diário estando na Europa. Se eu não tiver um orçamento para muitos dias, eu vou adiantar o meu voo. E na verdade aconteceu o contrário, eu consegui economizar bastante e eu atrasei o meu voo em 15 dias. Eu fiquei 15 dias a mais que eu tinha planejado anteriormente. E isso é uma coisa boa da passagem de volta ao mundo também, que você pode mudar sem pagar mais na tarifa. E foi uma das coisas que me seduziu a comprar essa passagem. Custa muito caro? Pra quem não tem ideia, assim, quanto será que tá custando? Hoje deve estar custando uma fortuna. Eu não sei como é que tá em reais, né? Porque esse que é o problema. Mas eu paguei $4.000 na minha passagem de volta ao mundo. E o Fernando, que é o meu amigo, que também deu volta ao mundo na mesma época que eu, foi pros Estados Unidos, diferente de mim, que não fui. Começou indo pra oeste, né? Ele também começou indo pra oeste, Tá. Só que ele foi para os Estados Unidos na volta, ele fez a Europa, Estados Unidos e depois desceu de volta pro Brasil. Tá. E aí ele pagou $4.500 na passagem dele. Esse desvio para os Estados Unidos custou $500. É uma bica, mas é muito menos do que se você tivesse, óbvio, do que se você tivesse comprando trechos individuais. E é a opção que tem, né? Porque se você não fizer assim, você vai fazer o quê? De navio cargueiro. Não, e eu acho que depende também, porque se você for muito bom em comprar passagem, e se você for bom no planejamento, assim, for bem espartano no seu planejamento, e se você for fazer uma viagem de mais de um ano, compensa comprar as passagens separadamente. Compensa porque você pode achar uma promoção. Você pode usar a companhia budget. Companhia de baixo orçamento, uma promoção que aparece. Só que aí você não pode adiar o voo. E eu adiei a minha volta ao mundo 3 vezes. Eu mudei o meu roteiro. Então, pra mim, não teria servido, porque eu também eu sou mais relapsa nessa coisa do planejamento. Ao longo da viagem eu fui mudando de ideia e tal. Se eu não tivesse também uma grana que eu não sabia, eu achava que ia durar no máximo 1 ano, e acho que teria durado mesmo isso. Se eu tivesse uma ideia assim, não tenho data para voltar e tal, durando também mais tempo a viagem, eu acho que não vale a pena a volta ao mundo, porque ela só dura 1 ano, né? E aí eu acho que você também consegue ficar mais tempo, fazer uns trechos maiores por terra, e aí só os voos assim, transoceânicos é que você vai ter que obrigatoriamente fazer, né? E os outros você pode ir indo por terra, pegar um voo low cost, ver o que aparece e tal. É possível, só que tem que ter muito mais planejamento, né, do que eu tive. E se ater muito mais ao seu plano, né? Você fica com menos flexibilidade. Sim. E a última pergunta, não sei, V.Ogado. Como que você lidou com a reação da sua família e dos seus amigos quando você falou que você ia passar um tempo fora, dando um rolê pelo mundo? Então, eu já tinha feito esse mochilão do Paraguai até o Peru. E quando eu contei para as pessoas, elas ficaram meio em choque. A minha família, eu falei para eles, gente, não tô feliz, vocês estão vendo que eu não tô feliz e tal. Tô querendo fazer uma viagem. Eu fui contando aos poucos, tô querendo fazer uma viagem. E tal. Tava pensando no mestrado, mas acho que não, tava querendo ir pra Ásia. Aí fui contando aos poucos. Mas quando eu falei volta ao mundo, eles ficaram meio assim, sabe? Silêncio.
Mas você vai sozinha? Ele sabia que eu ia sozinha, porque eu não tava namorando ninguém. Mas quando eles só falaram assim, tá, mas você vai fazer um seguro, né? Foi assim. Ó, o seguro viagem. Eles falaram,